Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Deus Online. E hoje vamos falar sobre um tema fascinante e talvez pouco conhecido por muitos: as pessoas que foram arrebatadas na Bíblia. Só que antes eu já vou pedir para você, se não for inscrito, já se inscreva no canal, deixe o seu like para ter conteúdos edificantes todos os dias. E fique conosco até o final para tirar uma dúvida que muitas pessoas têm. Será que Moisés foi arrebatado? Muitos cristãos têm essa dúvida e hoje vamos entender um pouco mais sobre o fim de Moisés. Então vamos lá? A primeira pessoa que mencionamos e que eu acredito que seja um dos mais conhecidos do arrebatamento é o profeta Elias. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, encontramos o relato: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias foi um profeta poderoso que realizou muitos milagres em nome do Senhor, e a sua partida foi tão espetacular quanto a sua vida de serviço a Deus. Elias foi um grande profeta em Israel, conhecido por seus milagres e por combater a idolatria. Ele desafiou os profetas de Baal e demonstrou o poder de Deus. Eliseu era discípulo de Elias. Antes de ser levado ao céu, Elias perguntou o que Eliseu queria. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. Quando Elias foi arrebatado, seu manto caiu, simbolizando a transferência de poder para Eliseu, que realizou muitos milagres depois disso. Essa transferência mostra a continuidade do trabalho de Deus e a importância da fidelidade. Eliseu, com a bênção de Elias, continuou seu ministério em grande poder. Mas apesar de Elias ser um dos mais conhecidos, irmãos, o primeiro relato de arrebatamento que temos na Bíblia é em Gênesis capítulo 5, versículo 24, onde fala do arrebatamento de Enoque. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque viveu uma vida tão justa e próxima a Deus que foi levado sem experimentar a morte. Pouco se fala sobre Enoque na Bíblia, e muitos não sabem, mas ele era bisavô de Noé. Ele é um patriarca bíblico destacado por uma vida justa e íntima comunhão com Deus. Ele viveu 365 anos, um número que pode simbolizar uma vida completa, diferente de outros patriarcas que viveram entre 700 e 900 anos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, destaca sua fé como a razão do seu arrebatamento, e o livro de Judas menciona uma profecia de Enoque sobre o julgamento dos ímpios. Em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Enoque é um exemplo de fé e comunhão com Deus, simbolizando a esperança de vida eterna para os justos. Paulo não foi arrebatado da mesma forma que Enoque ou Elias, que foram levados diretamente ao céu sem ver a morte. O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma conforme a tradição cristã. No entanto, Paulo teve uma experiência espiritual única, que ele descreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 ao 4. Ele menciona conhecer um homem, geralmente entendido como ele próprio, que foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Esse arrebatamento foi uma visão ou experiência espiritual, não uma remoção física permanente da terra. Portanto, Paulo ainda experimentou a morte física, mas teve essa experiência extraordinária de ser levado ao céu em espírito. E agora vamos falar sobre esse enigma que é o fim de Moisés. Embora a Bíblia diga que Moisés morreu e foi enterrado por Deus em um lugar desconhecido, Deuteronômio 34, 5, 6, há uma passagem que causa certa confusão. Em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 3, durante a transfiguração de Jesus, Moisés apareceu ao lado de Elias conversando com Jesus. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E essa aparição, irmãos, pode ser entendida como uma manifestação especial permitida por Deus para mostrar a continuidade da lei, representada por Moisés, e dos profetas, representada por Elias, sendo cumprida em Jesus, e não necessariamente que Moisés foi arrebatado da mesma forma que Enoque e Elias. Essa visão nos revela a importância de Moisés no plano de Deus, mas não significa que ele foi levado ao céu sem experimentar a morte.
Então, por conta dessa passagem, ainda há muitas dúvidas entre os cristãos. Mas se pegarmos em Deuteronômio 34, como eu havia comentado, está escrito que o próprio Deus enterrou o corpo de Moisés em um lugar desconhecido. E se ele enterrou um corpo, foi porque houve morte e não arrebatamento, irmãos. Histórias de arrebatamento nos mostram diferentes aspectos do relacionamento entre Deus e os seus servos. Enoque nos ensina sobre a importância da comunhão constante com Deus. Elias nos mostra o poder e a fidelidade no serviço ao Senhor. Paulo nos revela que Deus tem experiências sobrenaturais reservadas para aqueles que os buscam intensamente. E Moisés nos lembra da continuidade do plano de Deus e a lei até a graça em Cristo. Que possamos nos inspirar nessas vidas e buscar uma caminhada mais íntima e dedicada a Deus, confiando que Ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. E esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos edificantes. E comente abaixo qual dessas histórias mais tocou o seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.